O que o Antigo Testamento tem a ver com missões? E o profeta Jonas e o profeta Elias têm alguma coisa a ver com a obra missionária? A nação de Israel contribuiu para missões transculturais? Então são assuntos como esse que eu quero convidar você para a gente estudar aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Renato Promochenk, estou aqui para trazer e compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes, eu quero te pedir para você deixar o seu joinha aí, se inscrever e ativar o sininho para juntos nós contribuirmos, no crescimento da palavra de Deus, da expansão do reino de Deus e da obra missionária nos dias atuais. Então, nos acompanha e vamos mergulhar no tema de hoje. Então vamos à nossa aula de hoje, que tem por tema missões transculturais no Antigo Testamento. Veja que essas 3 aulas agora, a passada, a aula de hoje e a aula da semana que vem, todas 3 praticamente trazem o mesmo tema, São missões transculturais. A primeira falou sobre a origem, a segunda, que é de hoje, vai falar sobre o Antigo Testamento, e a terceira, que é a aula da semana que vem, vai falar sobre a missão transcultural no Novo Testamento. Então veja que as 3 aulas fazem parte do mesmo escopo, do mesmo arcabouço, vamos assim dizer, e tem como objetivo explicar missões transculturais tanto na sua origem, Antigo Testamento, e também Novo Testamento. Então eu quero convidar você para entender comigo quais são os nossos objetivos da nossa lição. Temos 3 objetivos pelo menos. A gente precisa identificar Israel como um povo escolhido para um propósito. Então é isso que o aluno tem que, ao concluir a lição, ao concluir a aula, compreender que há um objetivo de Deus em escolher Israel e identificar isso. Segundo, o aluno precisa demonstrar, o professor precisa demonstrar para o aluno o amor de Deus para com as outras nações também, mostrar que não era só a nação de Israel que era amada por Deus, mas outras nações também usufruíam desse amor, e também poder relacionar quais eram as alianças de Deus com a humanidade do Antigo Testamento. Então, a gente precisa compreender isso aí. E para nós estudarmos a nossa aula, a nossa lição está dividida em 3 pontos. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, o amor de Deus para com as outras nações. E terceiro, alianças entre Deus e a humanidade. Então vamos à nossa aula e eu espero que você compreenda bem e mergulhe conosco aí e deixa o seu comentário, porque é importante você comentar, porque quando você comenta na nossa aula, você está dando um feedback para a gente, você faz uma pergunta, você faz uma observação, você compartilha com alguém, você está ajudando o nosso canal a crescer aqui no YouTube também, tá bom? Então vamos à nossa introdução. Na lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Quando Deus ele escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação. Depois ele muda o nome de Abraão, dizendo, olha, você vai ser Abraão, que era Abrão para Abraão. Então, pai de muitas nações. Ali já havia um projeto de Deus, nós mostramos isso na lição anterior, aonde Deus queria alcançar outras nações por meio da nação de Israel. Inclusive, a própria promessa diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ali já havia um projeto de Deus de alcançar outras pessoas. Essa lição hoje tem como propósito considerar a nação de Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Não só Abraão, mas toda a nação de Israel foi escolhida para um propósito divino, para que há outras nações, para que outros povos também alcançassem o plano de Deus. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Quando você olha já o primeiro subponto, você vai ver o plano de Deus para a nação de Israel. Como ficou muito bem claro na lição passada, e nessa lição a gente volta a enfatizar novamente, Deus escolheu Abraão e disse que ele seria pai de uma grande multidão. E quando você olha, por exemplo, o significado do nome Abraão, quando Deus fez a mudança de Abrão para Abraão, pai de multidões ou pai de nações. Então Deus já estava ali revelando que tinha um plano para que Abraão fosse junto com Israel
uma nação que iria abençoar as outras nações da face da terra. Não era apenas para que Israel ficasse ali dentro do seu mundinho, né, agarrado em si, mas que outras nações pudessem também conhecer o nome de Deus. O próprio profeta Isaías, no capítulo 42, versos 5 a 7, vai revelar isso, que outras nações, outros povos iriam conhecer quem era o Deus da nação de Israel. Mas como nós olhamos aqui na nosso segundo subponto, você vai ver que Israel falhou como nação. Houve uma falha por parte de Israel. Os israelitas, eles se contaminaram com as religiões pagãs e se preocupando apenas com a identidade racional e racial e nacional. Veja, por exemplo, que a nação de Israel começou a se envolver com os outros deuses, né? Baal, Astarotes, Moloque. Nós temos o caso, por exemplo, do próprio rei Manassés, que sacrificou 2 dos seus filhos ao deus Moloque, né? Sacrificando 2 crianças ali para os ídolos. E nós temos vários outros casos dos reis de Israel e outras, né, misturas mais, como Acabe, juntamente com Jezabel, trazendo os profetas de Baal para dentro do território de Israel, e era eles que comandavam ali, estavam sempre à mesa com Jezabel. Então você percebe que a nação, ela falhou no seu propósito, ela não conseguiu cumprir esse plano missionário, porque ela falhou nesse aspecto. Eles ficaram preocupados com a identidade racial, ou seja, com a nacionalidade. Se não era da nação de Israel, então começou a haver uma discriminação, uma rejeição, e importando-se apenas com a questão da ideia da raça pura, né? Uma das brigas de Israel com Samaria, naquele período, também vinha justamente por essa mistura, né? Que era um povo misto ali também que estava na terra. Israel ficava nessa luta, perdendo o foco daquilo que Deus havia planejado para eles. Então os desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais, acabou relativizando a aliança que Deus tinha com eles. Eles acabaram trazendo sofrimento para eles e também relativizou, deixou de trazer o evangelho, a palavra do Senhor para as outras nações, como era o plano de Deus para a vida deles. Mas de todos os erros, né, e apesar das falhas que Israel cometeu, você vai observar no terceiro subponto que a nação conseguiu também de alguma forma contribuir com o mundo, né? Deus de alguma forma tornou Israel uma bênção para as outras nações através da preservação do Antigo Testamento. Hoje nós temos aí a nossa Bíblia como é conhecida hoje, né? Antigo e Novo Testamento, são 66 livros, mas nós temos aí os livros do Antigo Testamento, que são 39 livros, conforme nós conhecemos hoje, e a preservação desses livros se deu por meio também da nação de Israel. Deus usou essa nação para que esses livros fossem preservados. A gente tem, por exemplo, a Septuaginta, que é uma tradução que ela vem lá da época dos 72 anciãos que foram escolhidos, né, os escribas, para fazer as cópias também, ali na época de Alexandre o Grande. Então a nação, de alguma forma, contribuiu para que hoje a palavra de Deus chegasse aos nossos corações. Então essa preservação, através do esforço de manter o texto sagrado como palavra de Deus, né, o Pentateuco, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos o conhecimento tão preciso da história e o conhecimento tão preciso desse Deus que se revelou na história por meio das Escrituras Sagradas. Então, de alguma forma, com todas as falhas que Israel cometeu, a gente tem ainda esse lado positivo, que de alguma forma eles foram usados para que nós pudéssemos ter a compreensão que temos da palavra ainda nos dias atuais. Os escribas judeus, né, mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então você pode observar que, de alguma forma, missões transculturais também está revelada no Antigo Testamento através da preservação das Escrituras. O pouco que a gente vai citar aqui hoje sobre Elias, sobre Jonas, né, que alcançou outros povos, tudo isso, de alguma forma, é
a preservação do livro, das Sagradas Escrituras que houve por parte da nação e contribuiu para que nós estivéssemos pregando o Evangelho ainda hoje. Então, o resumo que nós podemos ter desse primeiro ponto, que é, embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Então, eles não cumpriram 100% de qual era o plano para o chamado deles, mas de alguma forma contribuiu para que a revelação de Deus chegasse ao nosso coração ainda nos dias atuais. Vamos ao nosso segundo ponto de hoje. O nosso segundo ponto vai falar sobre o amor de Deus para com as outras nações. E isso nós podemos observar de algumas maneiras. Primeiro, os olhos de Deus sobre todos os povos. Desde o princípio, Deus sempre manteve o seu olhar sobre as outras nações. Sempre houve um projeto por parte de Deus para que outras nações também fossem alcançadas. Já em Gênesis capítulo 2, está ali descrito que Deus chamou Abraão para que fosse pai de várias nações. Então já havia um projeto de Deus revelado ali. Também nós podemos observar quando o profeta Elias vai até a região de Sarepta, sai do seu território israelita, vai a outro território levar a palavra de Deus para aquela viúva. Então aquilo ali já revelava o plano de Deus alcançando outras nações. E nós temos também no livro do profeta Jonas, quando ele sai de sua terra também e vai até a cidade de Nínive, ali também para levar a mensagem de Deus aos outros povos. Então você vai observar aqui que Deus sempre esteve de olhos, voltado para todos os povos. O autor da lição aqui usa a palavra preocupação, só que a palavra preocupação eu acredito que ela é muito humana, ela é muito aplicada mais aos homens, nós nos preocupamos com alguma coisa, sempre estamos preocupados com alguma coisa. Fala muito de ansiedade, estar preocupado, pensando em alguma coisa do futuro. Acredito que a ideia do autor aqui em falar que Deus está preocupado, sempre se preocupou com as outras nações, seja mais Deus sempre trabalhou para que as outras nações também fossem alcançadas. Acredito que dessa forma fica bem mais precisa a colocação e faz parte na hora da gente expressar, escrever, é muita coisa, então acaba aqui, acredito que cometendo esse pequeno, essa aplicação não ficou das melhores, vamos assim dizer. Mas vamos continuar, que não dá para perder todo o foco da lição não, por causa disso, Nos livros proféticos nós encontramos, por exemplo, profecias de restauração, incluindo um dia no futuro, a qual todas as nações estarão entre os redimidos. Isso está lá em Isaías, capítulo 45, verso 6 e verso 22, onde diz que todas as nações da terra estarão ali, representadas entre os redimidos, até porque a igreja será composta de todas as nações da face da terra. Então isso revela, os olhos de Deus sempre esteve voltado para as outras nações. Quando nós olhamos, por exemplo, no segundo subponto, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria em Israel, Deus enviou à cidade de Sarepta a casa de uma viúva pobre, onde ocorreu o que ali? A multiplicação da farinha e do azeite. O profeta havia profetizado que não iria cair orvalho, nem orvalho iria cair, segundo aquilo que Deus estava colocando para ele profetizar para aquela nação. Ele diz, olha, não vai cair chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Aqui eu faço uma observação. Eu já vi algumas pessoas dizendo que Elias mandava até no céu, o profeta quando tem intimidade com Deus, o que ele falar acontece. Só que quando você vai observar na fala de Tiago, lá o apóstolo, ele diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que não chovesse, e depois diz que ele orou para que chovesse. Então, você percebe que acredito que Elias tenha sim falado com Deus, conversado com Deus e recebido uma orientação da parte de Deus na hora de dizer uma palavra, uma sentença como essa, que iria ficar tanto tempo sem chover, só depois da palavra dele é que iria voltar a cair chuva e orvalho sobre a terra. Então, mediante aquele desafio que foi lançado, aquela mensagem que Deus deu para ele, Elias foi levado para o ribeiro de Querite, ali falta a água, depois vem a secar, os corvos parou de levar o alimento para ele, e Deus deu uma orientação
vá até a casa da viúva e eu preparei essa mulher lá para poder cuidar de você e, de certa forma, Elias também cuidar dessa mulher. Então ele chega naquela casa e a Bíblia diz que ali então acontece a multiplicação da farinha e do azeite. Aquela mulher já estava com uns dias, né, contado, conforme ela disse para o próprio profeta, dizendo, olha, eu estou aqui com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer o último bolo, comer e morrer com meu filho, porque ele já não tem mais esperança. E aí o profeta pede para que ela preparasse primeiro, então ele ora, a multiplicação acontece, e depois a gente observa que aquele menino veio a morrer. Então o profeta Elias ora e acontece a ressurreição do filho da viúva, que é um outro milagre. E ao final do texto, aquela mulher abre a boca e disse, agora sei que você é um homem de Deus e a palavra de Deus na sua boca também é verdade. Então a viúva foi um canal de Deus ali na vida de Elias, e Elias foi um canal de Deus na vida dela para que a palavra de Deus, o Deus de Israel, ficasse sendo conhecido por aquela mulher. O Deus que faz milagre, que ressuscita os mortos, que multiplica o azeite e também multiplica a farinha. Então, houve esse milagre ali. Quando nós olhamos também dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira, alguém de uma outra nação, de um outro povo, e agora estava ali como conhecendo esse Deus que Elias pregava. Nós temos o outro segundo exemplo aqui, que é no terceiro caso, a missão de Jonas em Nínive, quando Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. No caso de Elias, ele vai pregar apenas para uma pessoa, né? Para aquela viúva e o seu filho, 2 pessoas. Mas como vai no caso de Jonas, ele agora vai pregar para Nínive. O próprio livro registra, no capítulo de número 4, que havia ali aproximadamente 120 mil pessoas. O texto vai dizer, né, teu amor por 120 mil pessoas. Então, era um número considerável, muito grande, do qual Jonas foi testemunhar. Então, não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Então, Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Cometia todos os tipos de pecados, de barbaridades, né? Muito cruel com as outras nações, inimiga da nação de Israel. Jonas, a princípio, não quer ir pregar para aquela nação, sente ali uma dificuldade, um receio, não quer ir, e começa a segurar para que não fosse até aquele lugar, mas depois acaba se abrindo, né, e abrindo o coração para que ele pudesse alcançar aquela nação através da palavra de Deus, e ele vai, ministra, depois de todo aquele processo do peixe, né, ele passa ali algum tempo, ora ao Senhor lá no ventre da baleia, e depois chega lá e prega, e a Bíblia diz que o rei proclamou um jejum, um dos maiores avivamentos e conversão do Antigo Testamento, em massa de uma nação em peso, se rendendo, se arrependendo, né? Igualmente os arrependimentos e as comoções que acontecia com a nação de Israel, estava acontecendo agora num país estrangeiro. Isso revela que Deus sempre se preocupou, como disse bem o autor, né? Deus sempre esteve interessado em salvar outras nações, né? Outros povos, para que esses povos pudessem ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus aqui na terra. Então, mesmo não tendo um conhecimento de como Israel deveria abençoar as nações, Jonas estava recebendo uma ordem, indo, cumprindo, e ali ao final do texto, Deus diz assim para ele que ele estava com dó, né, com pena de uma abóbora, né, de um pé de abóbora que secou, e ele não teria misericórdia de 120 mil pessoas, entre eles animais, né, também que estavam sendo poupados de ser destruídos. Então Deus é um Deus misericordioso que quer alcançar todos com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, em resumo, nós podemos ver que por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Esse é o resumo do nosso segundo ponto, e acredito que deu para você compreender aí quais são os projetos e o plano de Deus para a vida de toda a nação. E para nós terminarmos, nós temos o terceiro ponto da nossa revista, falando sobre as alianças entre Deus
e a humanidade do Antigo Testamento. Com a queda do homem, né, no nosso primeiro subponto aqui, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis capítulo 3, diz a Bíblia aí que o homem foi expulso do paraíso, todos os homens pecaram ali naquele dia. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, capítulo 3, verso 23, né, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, ou estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, Paulo vai dizer ali para eles que o salário de quem peca é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando o homem pecou, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Essa aliança com Deus, ela foi rompida, mas Deus providenciou o quê? Meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão que estava perdida. Então, esses meios que Deus providenciou foram alianças que ele fez, né? A aliança vamos começar lá, né? Adâmica, né? A aliança ali que ele faz com Noé, né? Com o povo de Enos também, ali o pessoal de Sete. Ele faz também uma aliança noética, né? Mosaica, abraâmica. Então, são alianças que ele foi fazendo com esses povos, né? Com essas tribos, com essas nações, até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio também dessa aliança que ele formou com a nação de Israel. Então veja que as alianças de Deus, elas sempre se mantiveram também no Antigo Testamento. Deus estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Numa aliança mosaica, por exemplo, a revelação do Pentateuco, né, em aliança com a própria nação de Israel, o surgimento de todo o conteúdo que nós temos do Antigo Testamento. Nós temos na aliança que ele fez com Noé, a salvação do povo por meio da arca. Então, em cada aliança dessa, ia vindo a revelação de Deus aos poucos, né, do que Deus estava fazendo, dos milagres, para que o povo pudesse ser alcançado. Então, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. E aqui nesse segundo subponto eu lhe explico sobre isso. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus de abençoar com quem compactua sem estabelecer nenhuma condição. Ou seja, Deus estabelece um pacto com alguém e não exige nada em troca. É uma aliança incondicional. Não há o que fazer, o que não fazer. Essa aliança, ela é cumprida porque ela não está ligada a uma condição, a uma exigência. Então, esse é um modelo de aliança incondicional. A aliança condicional, Deus promete bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como, né, executa também punições precisas em caso do não cumprimento. Então, é uma aliança condicional e aliança incondicional. Por exemplo, uma aliança que eu considero incondicional é a aliança de Deus com a igreja. Independente se um indivíduo da igreja vai errar ou não, a igreja, ela será arrebatada, ela será salva, né, liberta e estará um dia com Cristo na eternidade. Pode indivíduos, de certa forma, para deixar de fazer parte desse processo. Indivíduos, né, cai, se desvia, se afasta da igreja, volta atrás, recua, mas a igreja em si, ela mantém ali, e há um projeto, é uma aliança incondicional, é um decreto de Deus de que a igreja será salva. Quando você fala de aliança condicional, aí você tem o caso de Abraão, de Isaac e outros povos, que o individual, Deus estabeleceu, dizendo, você vai fazer isso, e se você fizer, eu vou lhe retribuir. E se não fizer também, eu vou lhe retribuir de forma negativa, você não vai receber a bênção que você precisa. Então, em todos esses casos, em todos os casos, você percebe que Deus sempre se revelou e sempre esteve se revelando para o seu povo, mostrando a sua graça e a sua misericórdia para com todos, de forma que existe a aliança incondicional e a condicional.
Então, assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou ao advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo, quando ele disse que da descendência dele nunca iria faltar alguém que estivesse no trono, alguém que fosse reinar ali. Então, por isso que Jesus é conhecido também como o filho de Davi, o herdeiro dessa promessa que Deus fez lá atrás com o rei Davi. Então, resumindo aqui o nosso terceiro ponto, há alianças condicionais e incondicionais da Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Seja ela incondicional ou condicional, ambas vão revelar a glória de Deus aos homens e à humanidade. Então, concluindo a nossa aula de hoje, nós podemos ver que o plano de Deus abrange toda a humanidade. O alvo de Deus é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas para proclamá-la entre as nações. Mas, infelizmente, Israel, às vezes, não conseguia compreender isso. Apesar das falhas, de não compreender todo esse processo, vocês viram que a gente conseguiu notar aqui que em alguns casos, como é o Novo Testamento, ou o Velho Testamento, melhor dizendo, ficou conhecido para todos nós o Antigo Testamento, porque a nação de Israel foi usada para preservar, de alguma forma, a Escritura para que chegasse aos nossos dias. E essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento com o tema da próxima lição, que é aí as missões transculturais no Novo Testamento. Ficamos por aqui e eu deixo aqui que você deixe o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu comentário, tá bom? Nós temos as dicas de alguns livros aqui, as sugestões, você pode entrar, clicar no link e você já vai cair numa página que vai te vender aí, parcelando no cartão, e você vai conseguir estar abençoando o nosso canal, abençoando o nosso ministério. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Deus te abençoe.